This is Growthaholics. Olá pessoal, Pedro Weingärtner aqui, bem-vindos ao podcast da ACE. Neste episódio eu conto com a presença dos meus ilustres colegas Sullivan Santiago. Muito prazer, obrigado Pedro. E Vitor Navarrete. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado Pedro. E a gente vai falar um assunto relativamente polêmico aqui. A gente vai tentar discutir hoje se curso para aprender a empreender funciona ou não. E eu sei que vocês dois, hoje o Sullivan ele está liderando uma frente de software dentro da empresa, está criando, colocando um produto para rodar no mercado que se chama My Innovation. E o Vitor, ele está liderando o Cortex, que é a nossa iniciativa de inovação corporativa, a nossa empresa de inovação corporativa aqui dentro da ACE. Só que ambos são empreendedores. O Vitor já criou mais de uma startup, já trabalhou na 99, o Sullivan também. Além disso, ele já foi um empreendedor da ACE, já foi acelerado aqui nos nossos tempos pregressos, jogador de pôquer profissional, entre outras coisas. Então, o que a gente quer falar não tem nada a ver o jogador de pôquer com o tema aqui, mas eu achei legal colocar essa informação. Tá certo. E a gente vai hoje falar sobre cursos, por quê? E eu vou dizer exatamente a razão. Eu não costumo ir em muitos eventos, porque a minha agenda não permite, eventos do ecossistema empreendedor. Recentemente eu fui em vários. E eu fiquei chocado com o número de pessoas que estão embarcando em infoprodutos, cursos online que ajudam a empreender, finais de semana com empreendedores. Quer dizer, isso aqui está virando meio que mainstream. Eu fiquei bastante chocado e eu não sabia direito o que pensar sobre isso. Então eu queria discutir com vocês e ver a opinião de vocês a respeito. A primeira questão aqui é: vamos tentar discutir que tipos de cursos existem por aí? Eu acho que dá pra gente já segmentar por dois cenários aqui. Um cenário é de quem realmente tem experiência, empreendeu, tem bagagem para trazer. E o outro é quem não tem experiência, é um especialista em algum tema e acha que pode ajudar a resolver o problema como empreender. Então são dois cenários. Eu percebo que hoje, até colocando aqui a palavra coach como moda e tudo mais, e coach se denegriu como palavra porque a gente vê pessoas de 19, 20, 21 anos sendo coach e nem teve um caminho, um repertório, bagagem criado para poder dizer por onde você deve ir sim ou não. Então, quando vem o coach surge como lá nos Estados Unidos o treinador do esporte, ou seja, alguém que passou por todos os percalços, dificuldades, fricções de vida ali, para trazer experiência para campo. Então já tem um primeiro ponto aqui importante que é, desses cursos, quem realmente tem experiência. Porque se não trouxer, você está recebendo o conselho de alguém que nem viveu, não sabe a dor. A gente fala muito aqui na ACE para as nossas startups assim, nunca contrate sem antes você ter feito. Porque você depois não sabe nem gerenciar ou cobrar um resultado. Eu vejo mesmo em curso. Como é que você vai aprender com alguém que não tem bagagem? Então acho que esse é um tema que dá pra entrar aqui. Legal. Então você está falando a pessoa que criou o curso. Isso. Ou que dá o curso. Isso. Sabe ou não sabe? E não necessariamente ele precisa ter feito exatamente aquele negócio, mas ele tendo experiência que consiga compartilhar prática com esses empreendedores já coloca ele numa outra categoria. Com certeza. A prática traz repertório e experiência. Não tem como a gente não falar. Muitas vezes nega a teoria também, né? Total. E eu passei eu sou formado em engenharia, fiz MBA em gestão empresarial, então quer dizer, eu tive muito, e a vida inteira eu procurei muito por cursos aqui, ali, palestras, eu fui em vários lugares, e aí quando eu começava a colocar aquilo em prática, algumas coisas eu via que era exatamente ao contrário do que eu tinha aprendido em sala de aula, né? E aí eu começava a me questionar, né, ao ponto de ir para a aula e duvidar da palavra que o professor estava falando, porque esse professor é o cara, ele já vivenciou isso, quer dizer,
ou isso está somente na literatura que diz que aquilo que é o correto, e muitas vezes a literatura está muito defasada também. Ou tinha um contexto diferente. Era um outro contexto, e que para aquele contexto funcionava. E aí eu começava a me perguntar, por exemplo, se empreendedorismo podia ser ensinado, né, em uma sala de aula, por exemplo, né? E por quem também, que eu acho que isso é muito importante. Você acha que pode? Vocês podem ensinar empreendedorismo? Você acha que dá? Eu acho que dá. Eu acho que dá, mas a gente não consegue entregar na sua plenitude. O que a gente consegue fazer é mostrar o que há de ferramental, o que há de método para você empreender e trazer à luz aquilo que é ponto cego ainda. Então, preocupações como organizar as finanças da empresa, preocupações de como montar uma empresa juridicamente correta, como contratar bem as pessoas. É claro que isso a gente pode dar à luz. Agora, no dia a dia, na hora de sentar lá para entrevistar alguém, por mais que a gente dê todo o ferramental, só a prática vai revelar muita coisa e a experiência. Então eu vejo assim, o empreendedorismo ele é algo que você consegue assimilar, mas a experiência ela é fundamental e ela compõe o ensino como completo, né? O que você acha, Pedro? Eu sempre faço uma metáfora de aprender a nadar, né? Você pode fazer um curso online sobre aprender a nadar, mas é no momento que você entra na piscina que você consegue testar aqueles conceitos e ver e sentir o que a pessoa está se referindo quando ela fala isso ou aquilo. Eu acho que um curso sozinho, o cara vai fazer um curso sozinho sobre empreender, não vai funcionar. Se ele não estiver aplicando aqueles conceitos, não vai funcionar. O que eu vejo também, uma coisa que eu vejo muito é empreendedores se formando a partir de outros empreendedores que ensinam esses empreendedores a fazer infoprodutos. Então a gente vê aquele curso, como ganhar dinheiro online. O cara pega uma fórmula X, né, e ensina um passo a passo de como criar a lança, faz lança aqui, fecha e tal, cria escassez, gatilhos, tudo aquilo lá. E aí o cara treina, sei lá, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. O que essas pessoas vão ensinar? Sei lá, um cara vai ensinar a tocar violão, o cara vai ensinar... Mas vai ter uma grande maioria que vai ensinar a fazer negócios. E aí vira um negócio um pouco piramidal nesse contexto de o que eu vou vender para ganhar o meu dinheiro, para vender para o próximo. Então, a minha questão é, será que isso aí não proliferou de tal maneira no mercado que hoje está todo mundo sendo bombardeado por diferentes cursos de pessoas que passaram por outros cursos, né, numa meta, né, conexão eterna, né, entre eles? Vocês veem isso um pouco ou não? Sim, eu acho que sim, e me traz à memória uma coisa curiosa que a gente pensa que se há uma fórmula mágica para que eu vou aprender, isso vai ser a minha bala de prata. Né? Isso, existe o segredo que eu não conheço, o segredo que destrava o universo, né? E não é assim. A realidade, como o Vitor colocou, é bem mais dura e bem mais diferente e caótica, como a gente vê, né? Mas de fato hoje isso, cara, tá tendo uma procura gigantesca, né? Somente na internet. Então quando você coloca no Google curso de empreendedorismo, né, aparecem mais de 62 milhões de resultados, e muita gente procurando cursos de empreendedorismo e pessoas se formando como professores EAD, né, profissionais. Os caras têm estúdios dentro de casa para falar muitas vezes de coisas até que eles não sabem, às vezes até sabem, só que a pessoa que paga e paga caro por aquele curso, ela já acha que ela já tem aquele selo daquele curso e ela já consegue empreender, e aí ela vai para o mercado, ela de duas uma, ou ela ensina uma outra pessoa como empreender e tenta ganhar dinheiro com isso, ou ela vai para o mercado, ela compra uma franquia e tudo mais, e aí no primeiro dia, quando ela vai contratar as pessoas, ela começa a até contradizer em relação ao que ela aprendeu. Ela fala, porra, não era bem assim, né? Quando o funcionário não vai, o que acontece quando dá problema lá no meu pedido? Isso não estava no script do treinamento, né? Falaram que para eu acreditar no sonho. Porra, eu acreditei no meu sonho, agora eu tô com um cara aqui me botando uma reclamatória trabalhista. Exato. E eu acho que tem um outro elemento aí, que é um elemento do... Sabe aqueles caras que vão fazer MBA numa grande escola americana e voltam?
E o cara nunca fala mal do MBA dele, né? Fala, né, o conteúdo é meia boca, mas nunca. Por quê? Porque o cara gastou, sei lá, 50, 100 mil dólares para fazer o MBA. Se eu gastei essa grana, eu sou um idiota se foi ruim, né? Quer dizer, eu preciso falar que o curso que eu fiz foi bom. E aí eu acho que tem um elemento do dinheiro que eu tô pagando. Se fosse um curso gratuito e o cara faz lá no YouTube, tem conteúdo gratuito, provavelmente os mesmos conteúdos que são pagos tem a sua versão gratuita no YouTube. O fato de eu pagar e desembolsar 5 mil reais, pô, isso é um commitment, é um compromisso que eu faço de empreender, né? É uma coisa que me move, talvez mais do que o conteúdo. O fato de eu ter assumido esse compromisso faz com que eu tenha que criar alguma coisa no final. Faz sentido isso? Uhum. Faz total. Eu tava pensando já aqui, quando você tava falando isso, Pedro, sobre o quantas vezes também nós somos preguiçosos. Porque a gente poderia muito bem já buscar empreendedores de sucesso que estão atualmente, pedir um bate-papo, um almoço, e às vezes isso sai de graça. De graça. Eu não vou nem pagar, né? Eu vou pedir dicas de livros para empreendedores que estão à frente na minha jornada, deixa eu ler, deixa eu entender, e às vezes isso também sairia de forma muito mais barata do que um curso. É o que me vem à mente, sabe? Como planos acionáveis que a gente já poderia contar. Uhum. Eu fico pensando assim, eu acho que a universidade ela é boa, você buscar conhecimento faz sentido, principalmente em universidades renomadas. Eu acho que tudo é importante desde que você use aquilo no seu dia a dia. E aqui na ACE a gente tem um perfil muito específico, né? A gente contrata aquele cara que tem um perfil empreendedor, que já tem uma experiência empreendedora, o cara já quebrou a cara, o cara fundou sua startup, né? Passou por todo o processo, escalou, vendeu, né? Esse é o tipo de cara que hoje a gente contrata. E eu não lembro aqui de cabeça, a gente teve algum caso da gente ter olhado a escolaridade daquela pessoa, quer dizer, cara, você é engenheiro, então você faz sentido para essa vaga. A gente até já teve aqui casos de, sei lá, o cara era biólogo, mas ele era um acelerador de startups. Porque valia muito mais a pena entender a experiência que ele já tinha passado na vida dele, né, do que exatamente o curso que ele se graduou. Até recentemente a gente fez um projeto, tá rodando, né, um projeto lá com Coragem da Natura, onde a gente resolveu também, a gente criou um perfil empreendedor, a gente entrevistou vários empreendedores no mercado e tudo mais, a gente criou uma inteligência artificial em cima disso, para nos trazer os melhores candidatos com o perfil empreendedor. E a gente tirou dos pré-requisitos a questão da escolaridade. Escolaridade, porque não necessariamente o cara que é formado lá em Stanford é um cara empreendedor. E muitas vezes o cara que é vendedor na praia, o cara é mais empreendedor do que esse cara que é formado em Stanford. Eu concordo. E eu acho que tem... Uma pergunta, antes de entrar nisso. Vocês já fizeram algum curso de empreendedorismo nas suas vidas? Não, essa é uma boa pergunta. A gente está criticando... Fiz vários. A gente está criticando ou discutindo o assunto. É importante a gente já ter feito um... O que você fez já? Não, eu fiz a minha própria pós-graduação. Eu tinha um módulo lá só de empreendedorismo, né? Eu estava falando no começo do nossa gravação aqui que a gente eu questionava bastante o professor, mas eu fiz várias palestras, eu participei de várias palestras, de vários cursos, né, que falavam, né, de A a Z, como botar um negócio no ar e tudo mais, e talvez me ajudou a abrir a cabeça um pouco, não quer dizer que é ruim. Então, eu fico pensando que a gente às vezes acha que é ruim, mas por si só o fato de ter um curso mostra que empreendedorismo é ciência também. Sim. Existe como disciplina, não é só a gente pensar, sabe, não, essa pessoa tem o toque de Midas, né? Tudo que ele faz é porque a pessoa que ele nasce com aquela capacidade, com aquele dom, nada a ver, na verdade o dom é totalmente desenvolvido, né? Então tem esse lado positivo, e eu vejo como mais positivo ainda é trazer à existência e à luz aquilo que você não sabia que você iria enfrentar como empreendedor, sabe? Eu fiz também, eu lembro que eu fiz o curso aquele do online, fiz o curso do Steve Blank, sabe aquele curso que tem online? Eu achei muito bom o curso dele, que ensina lá, embora ele use o Canvas lá para cima, abaixo, eu não odeio o Canvas, mas o curso é bom, cara, ele mostra conceitos legais e tem um passo a passo interessante e tal.
Então eu acho que tem valor curso. O que eu acho que acontece muito é o curso ser muito estreito, né? Ou seja, o cara aprender a criar um infoproduto e distribuir ele online. Então, ele não abre o leque de possibilidades para esse profissional. E aí, acho que é importante ele entender que tipo de empresa ele quer abrir. Então, quando a gente fala de startup, se eu for gerenciar uma franquia, se for abrir uma franquia, é totalmente diferente de abrir uma startup. Todos os skills, tem alguns são parecidos, mas são completamente diferentes os métodos, o que você pode esperar, o retorno que você vai ter, ou não vai ter, né, no caso de uma startup. Tudo pode acontecer. A probabilidade é não dar certo, né? Mas eu acho que essa visão do que você quer fazer, do que você quer empreender, e talvez seja legal essa visão um pouco mais ampla, de olha, existem todos esses tipos aqui, não tem certo, não tem errado, todo mundo é empreendedor, são tipos de empreendedores com personalidades diferentes, que podem tocar cursos diferentes. E aí me lembra quando a gente começou a aceleração na ACE, a nossa aceleração era muito quase um curso, né? Lá atrás, há quase 8 anos atrás, era um curso, né? O pessoal tinha 3 meses, durava 3 meses, e aí o cara tinha aulinhas, né? Assim, tinha mentorias e aulas e tal. E o que a gente começou a ver é que não funcionava isso. Porque cada empreendedor tinha um interesse diferente e um estágio diferente e um problema diferente que ele tinha que resolver. Então a gente era forçado a customizar o que a gente precisava entregar para esses caras, e hoje, né, tanto que a gente diz que não faz mais aceleração. Embora a gente faça muitas das coisas que a gente fazia durante a aceleração, o conceito tradicional de aceleração a gente não faz. Mas ainda tem um componente de educação muito forte, né? Vocês concordam? Então, eu super concordo, mas me traz um ponto interessante aqui. Eu estive em um evento recentemente e aí o consultor trouxe uma informação que foi bastante interessante. Dizia o seguinte: 90% das pessoas são demitidas não por falta de skill e competência técnica, mas por competências comportamentais. E o que eu vejo é que no empreendedorismo tudo isso é ferramental, que é técnico, é hard skill. Mas e o que entra de soft skill? E o que entra de montar um bom time, de fazer as pessoas entrarem num sonho? Que é o que importa, né? No final. Que é o que importa, eu diria que esse é o 90%. Se a gente fosse fazer o 40, 80, 20, né? 20% é o técnico, 80% vai ser essa parte dessa execução. Emocional, então, como que eu cuido do emocional? De inteligência emocional para lidar com o problema, com o cliente, porque o que vai ter de desafio no teu dia a dia aí a gente acha que empreender, não, eu vou ser o meu próprio chefe, olha, olha que engano isso, né? Na verdade você vai ter vários agora, bem piores, bem mais duros, né? Ter abuso moral diariamente. Então, para você ver que eu acho que essa é a parte que realmente não é só hard skill, mas soft skill, e talvez me traz a memória aqui, poxa, não me lembro de cursos focados nesse desenvolvimento, por exemplo. De soft skills. De soft skill. É verdade. Para mim, empreendedorismo está extremamente ligado a soft skills. A gente estava até batendo um papo ontem, né, Pedro, sobre até a questão de perfil de contratação dos empreendedores que a gente olha e tudo, e a gente valoriza muito o soft skill, bem mais do que o hard skill. Eu acho que é importante, mas hoje em dia, com o acesso que a gente tem à informação, me dá um mês eu aprendo a codificar, né? Eu aprendo a fazer um sistema. Eu não sei nada disso, mas eu consigo acessar tanta informação hoje que eu consigo aprender. Agora, o soft skill, ele é uma outra coisa, um outro bicho, né? É um outro nível de experiência que você precisa ter, né, e passar para poder ganhar aquele soft skill. Então, para mim, a grande diferença é essa. Então, e aí é que tá, os cursos hoje, os cursos online, presencial, etc., eles vão te ensinar somente aquela técnica, aquela ferramenta, aquela metodologia. Só que essa prática, né, a gente não aprende geralmente nesses cursos. Uma coisa que eu peguei um feedback esses dias de um aluno lá da SPM, e ele falou o seguinte, ele falou, cara, o que eu gosto bastante aqui é que a gente tem a oportunidade de discutir e vocês não ficam vomitando informação pra gente. Informação que eu digo sobre metodologias e tal. Quer dizer, existe a metodologia, mas a gente abre um espaço maior para discutir um pouco mais a experiência e a realidade de cada um. Então o ganho é muito maior. Só pegando teu gancho, só para contextualizar, a gente tem um curso também que a gente fez junto com a SPM, foi um curso, eu sou professor da SPM há quase 20 anos, né?
E eu não acredito mais no modelo tradicional de curso. E aí a nossa proposta para a SPM foi: vamos ajudar os alunos a criarem um negócio digital. Essa era a proposta. Seja ele uma startup, seja ele qualquer outra coisa. E a gente criou o DB Lab. E aí os professores do curso são as profissionais da ACE. E a gente faz um negócio muito mais hands-on e muito menos expositivo. Então a gente fala: você quer descobrir como é que vai fazer tal coisa, vai falar com o cliente. Aí quando a gente volta, você falou com o cliente? Não, então o que você está fazendo aqui? Vai falar com o cliente. Então eu acho que o curso ele atua muito mais no soft do que no hard, no desenho que a gente montou, né? Eu acho que a gente tá tendo, acho que a primeira turma vai se formar agora, né? Vai acabar ou já? Não, tá acabando. Tá acabando, né? Tá a primeira acabando turma. E tem gente já com receita, com faturamento e tudo mais. E foi um experimento que a gente fez. O curso é um MBA. E eu acho muito interessante a maneira como ele foi montado, né? Sem o rigor né? Os alunos perguntam: mas e a prova? E a prova? Porra, o que adianta eu te dar 10 numa prova se você não conseguiu criar um negócio? Se é um curso para empreender, a nota não é importante. Então o cara não vai ser contratado pela empresa tal porque ele fez um curso de empreendedorismo. E aí, agora eu vou puxar um assunto um pouco polêmico, né? Dado um pouco de curso, mas que eu acho que não é necessariamente um curso, mas vai pela linha de eu quero aprender. O que vocês acham dos famosos tours para o Vale do Silício para ver empreendedores? Para ver empreendedores. Olha, hoje isso virou uma indústria, né? Tem uma indústria nessa linha e eu acho que muito executivo compra esse curso, menos empreendedor e mais esse tour, né? Menos empreendedor e mais executivo, para justamente serem expostos a coisas que não viram, né? Ou que não conhecem, ou essa realidade nova aí do Vale. E, bom, a gente já foi várias vezes pro Vale, eu nunca fiz um tour, até sou frustrado, queria ter feito um tour para conhecer, eu nunca fiz, só fiz reunião, só fui lá fazer reunião. Mas eu acredito que se o cara sai do zero e ele vai lá pro Vale do Silício, ele é exposto a coisas novas, a conceitos novos, a realidades novas, formas de trabalhar, e sai um pouco da sua mesmice ali do dia a dia, eu acho que tem um valor. Não acho que ele vai voltar transformado do Vale do Silício. Ninguém volta transformado. Talvez numa temporada maior lá no Vale, eu acho que tem um potencial de transformação de alguém. Mas também tem o potencial de transformar se o cara for trabalhar numa startup aqui, né? Isso aí, minha visão é que tem valor, expõe, volta com uma perspectiva diferente. E a questão é, aplica ou não, né? Muda ou não, faz ou não o que ele viu lá. Né? E existem até universidades no Vale hoje que são focadas somente nesse público estrangeiro, né? Que vão para o Vale do Silício, ficar lá uma semana. Singularity, afins, tudo, né? E que inclusive é focada bastante no público brasileiro, né? Não, os brasileiros são muitos dos clientes da Singularity. E aí quando você vai no Vale em si, às vezes poucos conhecem bem sobre a Singularity, mas eles vendem muito sonho, né? Então existem vários que vendem muito sonho de inovar, de ser um lugar... E aí você chega para um curso lá, né? E vai falar sobre blockchain, sobre AI e tudo mais, e você volta para o Brasil achando que o futuro vai ser AI, vai ser blockchain. Não que não seja, vai ter muito disso no nosso dia a dia, mas mais como uma ferramenta, né? Uma ferramenta e não como o final, né? Mais como meio, não como final. Só que todo mundo volta achando que está transformado, mas de novo, volta para sua rotina normal lá, do seu dia a dia, e não faz nada com aquilo. Acho que tá aí o grande problema. Mesma coisa com os cursos, né? Qualquer outro curso. Eu acho que o aprendizado como um todo, tá? Não só o aprendizado de empreendedorismo, mas especialmente o aprendizado de empreendedorismo tem muita ligação com a prática. Tem muita ligação com meter a mão na massa, sujar a mão de graxa. E eu acho que o curso que não proporciona isso, de alguma maneira, não vai conseguir rodar, não vai conseguir gerar o output que o aluno espera. A minha preocupação com isso tudo é o consumo desenfreado de produtos que vendem uma ilusão para esses alunos. Falsas expectativas, achando que eles vão ganhar dinheiro
muito rápido, achando que é o clube do milhão, que é o clube do, sabe? Eu acho que isso é um desserviço. E aí a pessoa vai all in. Né? A gente fala muito no poker de aposta tudo, achando que pega todas as economias que fez ao longo de anos de vida de trabalho, achando que agora eu encontrei uma maneira de lidar bem com isso. E a gente vai ver... A realidade, assim, a mídia gosta muito de mostrar empreendedores novos que tiveram sucesso. Porque isso é muito cool, é muito legal. É muito falar que os meninos de 19 anos criaram uma startup bilionária. Né? Mas a realidade é outra. A maioria, o mainstream de sucesso e de exits de empresa não tá em pessoas que são novas, que tiveram ainda pouca experiência. Então, quando a gente fala de background de experiência, empreendedores de sucesso, a gente vai ver que isso vai aumentando conforme você vai se aproximando ali entre os 35 e 50, tá o range ali de pessoas que realmente vão ter mais sucesso. Porque já quebrou muita cabeça, já quebrou muita cara, já aprendeu com experiência, né? E tem todo um ferramental agora à disposição, né? Eu acredito muito nisso. Então, me preocupa esse misto de empreendedorismo com autoajuda, essa fusão das duas coisas, assim, que é meio perigoso porque ele pega a gente mais frágil, ele pega a gente psicologicamente um pouco mais frágil, que vai ser mais suscetível a determinadas sugestões que esses cursos possam fazer, que não necessariamente são sugestões que eles deveriam acatar para suas vidas, para serem mais felizes, ou enfim. E eu acho que isso é ruim, né? Isso tem duas coisas aí. Tem a questão do conforto, né? Ela se sente mais confortável, ela está no momento, por exemplo, de tentar se descobrir, né? Naquele momento ela precisa se descobrir, ela deposita esse momento, né, de descoberta em um curso, então ela paga caro naquilo e tudo mais, ela leva isso como um conforto, ela fala, agora eu estou fazendo um curso com fulano de tal, então ele é o especialista, né, sobre esse tema, então, ok, eu estou com o melhor cara, então vai dar tudo certo. Existe uma questão do conforto e pega as pessoas bem frágeis, como você falou, Pedro, e tem uma questão também da vaidade. Sim. Né? E aí tem muitos que falam assim, não, vou fazer um curso lá em Harvard durante uma semana só para ter o selo de Harvard no meu LinkedIn. Então eu preciso desse selo, descobri que os principais caras do meu setor têm, né, um curso em Harvard e tal, eu preciso desse selo também, vou lá, gasto $50 mil num curso de uma semana, beleza, agora eu tenho o selo, posso ser chancelado como especialista naquele assunto, mas não necessariamente eu sei e tenho propriedade sobre aquele assunto. Isso me lembra daquele livro do Skin in the Game do Nassim Taleb, né? Ele fala bastante sobre isso, Sim. Ele comenta um pouco. Sim, eu recomendo muito que o pessoal leia o Skin in the Game, Nassim Taleb. Não é um livro fácil e não é um livro óbvio, é um livro... E ele fala dessas assimetrias, né, do mundo. Eu acho que isso é uma coisa... Ele também tem um outro livro bem interessante, que se eu não me engano é Fooled by Randomness. Isso. Que, assim, tem que colocar em contexto também o empreendedorismo. Quer dizer que aquela pessoa deu certo, que ela sempre vai dar certo e ter sucesso. Na verdade, o empreendedorismo ele é um conjunto de circunstâncias também, né? É o momento exato de um bom produto, de uma boa equipe, de um bom go-to-market da mercado, também o contexto de onde você vive, oportunidades que você tem, conexões e tudo mais, né? Por isso que quanto mais você empreende, mais você construiu todo esse repertório fundamental para ter sucesso. Eu acho que a ideia de que se eu seguir uma fórmula eu vou ser bem sucedido é uma ilusão. É uma ilusão. Você pensa no mundo do empreendedorismo, né? No mundo do empreendedorismo. Porque não existe uma fórmula. Existe talvez melhores práticas para aquela, né? Para aquela área. E o meu medo é isso. Hoje a gente está vivendo uma era de glamorização do empreendedorismo. Total. O empreendedor, é o cool, é o mais legal, é o que todo mundo quer ser, a capa da revista. E isso é perigoso, porque tem gente que pode... E aí imagina só, eu leio só nas revistas e tal, estou infeliz com o meu trabalho, por N razões, eu leio na revista lá, e aí eu vejo na internet, de repente, no Instagram, um vídeo de um cara que fala que eu tenho que acreditar, que eu tenho que pular e tal. Eu vou lá e compro aquele produto, gasto uma grana, e depois eu faço, e aí eu não consegui fazer aquilo.
Aí eu não... Bom, provavelmente é culpa minha que eu não consegui, porque olha só os cases que o cara tá apresentando. Mas é que eu não fiz isso porque eu não fui no mastermind desse cara aí, que custa 50 mil reais por ano. Então é por isso que eu não consegui. E aí eu vou comprando mais e vou me afundando mais nessa coisa. Isso que eu tenho medo, sabe? E eu acho que quem tem que empreender não é todo mundo. Eu acho que o Brasil, se a gente pegar a população brasileira, não é nem 10% que deveria estar empreendendo, né? É uma população bem pequena que impacta o resto, né? Que gera emprego e tudo mais. E são essas pessoas que deveriam pensar nesse tipo de curso e não a grande massa, né? É meio paradoxal eu falar isso aqui pela atividade que a gente faz no dia a dia e tudo mais, mas empreendedorismo deveria ser para poucos. E eu acho que as pessoas que empreendem têm que ter muita clareza do que espera por elas no final. E aí quando a gente vê toda essa onda, essa produção de conteúdo online, esse topo de funil, é um topo de funil que eu nem gosto de entrar muito no Instagram e tudo mais, não gosto de olhar, porque me faz mal ver esses vídeos vendendo esse sonho de empreender. Eu acho que isso não é o que a gente deveria vender. A gente deveria vender a realidade do que é empreender. E se eu for vender, pessoal, é o seguinte, eu me lembro não sei se vocês chegaram a ver já esse case do Shackleton. Shackleton foi o cara lá que foi pra Antártica e levou um navio lá e fez uma expedição, e o navio deu tudo que é erro lá de problema, e aí as pessoas ficaram 2 anos dentro do gelo, assim, foi um negócio, comia foca, tem um livro que chama Endurance, que é um belo livro que depois a Renata vai botar aí nos comentários. E é uma bela lição de empreendedorismo do cara, mas o legal foi o anúncio que ele colocou no jornal para pegar os caras para ir nessa expedição com ele. Aí o anúncio era mais ou menos assim, não me lembro direito, depois a gente pode colocar também. Era assim: procura-se pessoas de extrema coragem que busquem o risco, morte iminente, futuro incerto. Ele colocou assim, ele explicou a real. E as pessoas que mandaram as cartas para ele lá eram os caras malucos que tinham o perfil para fazer essa expedição, né? Só que ele não queria um monte de gente, ele queria 20 caras, né? 20 caras que conseguissem entrar com ele nessa jornada. E o que esses cursos fazem? Eles fazem o inverso. Não, se você quer, você não está aproveitando todo o seu potencial, você podia ter mais valor, olha só, você pode seguir um novo caminho na sua carreira. Autoajuda mesmo, né? Autoajuda, e aí as pessoas caem nisso, porque as pessoas estão buscando esse tipo de coisa. E se você ler 2, 3 livros, você já meio que cumpre esse job inicial de entender o que te espera, né? Acho que essa é meu maior medo em relação a cursos de empreendedorismo. Eu tenho uma questão muito minha, que é desde a infância mesmo. Eu nunca tive um cara desses famosos, assim, que era o cara que eu seguia, né? Todo mundo tinha alguém lá, sei lá, meus colegas tinham lá, o Beto Sicupira é um cara que eu sigo e vejo tudo sobre ele e me espelho nele. O Abílio Diniz é um outro cara, fulano, ciclano. Eu nunca tive isso, e eu achava um pouco isso, na época eu achava um pouco estranho essa obsessão por caras famosos, né? E eu tive muito isso com a minha família. Aí eu olhava quem era... Então eu fui criado para ser empreendedor. Desde quando eu era menino, meu pai e minha mãe falaram: olha, você precisa ter seu próprio negócio e tal, precisa, enfim, colocaram essa ideia na minha cabeça. E eu vi o tanto que meu avô, por exemplo, foi um baita de um empreendedor. Ele veio da Espanha com nada, numa época de uma guerra, fugiu em um cargueiro e tudo mais, atracou em Salvador, desceu, morou na rua durante muito tempo, se cobria com jornal e tudo mais, e quando ele faleceu ele já tinha montado um baita de um negócio, né? Anos depois, ele foi parar em Goiânia, e tudo mais, ele criou um negócio dele, deu super certo, só que ele foi um exemplo para mim de como é que você tem que começar de baixo e que você tem que fazer as coisas corretas, tem que ralar e ir pra rua e tudo mais.
Eu tenho um caso também de um outro tio meu que quebrou, dormia no chão da casa do meu outro tio, né? Morava, entre aspas, de favor. E aí ele entrou numa marcenaria, começou a construir ambulâncias, ele mesmo construía a ambulância, aí ele vendeu uma ambulância, depois vendeu 3, e aí ele começou a criar um negócio em cima disso, e hoje ele está muito bem. Então, não necessariamente um empreendedor precisa passar por essa jornada, mas para mim esse tipo de situação é que me faz me espelhar e me inspirar e falar, cara, eu prefiro conversar com uma pessoa assim do que ir num curso do fulano, ciclano, famoso para me ensinar megas teorias e tudo mais. Então existe um ensinamento muito forte na prática, que eu acho que é isso que é o empreendedorismo raiz. E eu, por exemplo, eu parei nos últimos, 2 anos de entrar no Facebook, no Instagram, é uma coisa minha mesmo. E eu parei então de ser impactado por vários desses que divulgam bastante por esses canais. E aí outro dia alguém me pegou e virou e falou pra mim, cara, você não conhece o fulano de tal, que é um desses caras famosos, não vou falar aqui o nome. Não, como que você não conhece? O cara é super famoso, o cara ensina como ganhar dinheiro e você precisa acordar às 5 horas da manhã e ele tem um clube das 5 horas da manhã e não sei o que lá. E eu falei, tá, mas o que isso realmente traz de resultado? Não, mas é isso, é isso que dá certo, empreendedores têm isso. Então isso é tão bizarro. Esses dias eu tava também ouvindo um podcast, e aí criticando mais o autor desse podcast, que ele pergunta para o outro empreendedor que ele estava entrevistando. Eles estavam falando sobre demonstração de produtos SaaS, como fazer boas demos de produtos, né? E aí ele pergunta que horas o cara acordava e que ia para a cama, como se isso fosse o elemento que definisse a performance do indivíduo, né? Isso é bizarro. Eu sei, tudo vem de alguma moda, né? Então, teve um cara que lançou um livro que é o Miracle Morning. E aí ele tem as práticas de como ter amanhã. Aí o Jocko, lá do Extreme Ownership, fala que acorda às 4:30 e posta... Eu parei de seguir o Jocko, que todo dia ele posta o relógio dele lá com o horário que ele acorda. 4:30 in the morning, Marines. Pô, o cara vai malhar. Puta, a gente tem que se respeitar um pouco, né? O nosso jeito, o nosso estilo. E aí me preocupa um pouco essa coisa eu vou criar um infoproduto, virei um empreendedor. Um infoproduto, qual a vida dele? Daqui a 5 anos, como é que vai ser esse mercado de infoprodutos? Como é que as pessoas vão comprar? O que vai saturar ali? Então, assim, isso não é ser empreendedor. Ser empreendedor é pensar estrategicamente, é olhar oportunidades de fato. E eu não estou dizendo que você não deva criar infoprodutos ou coisa assim. Eu estou dizendo que você não deveria criar infoprodutos porque é a única maneira que te ensinaram de ficar rico, sabe? Eu acho que tem maneiras de você ganhar tantos dígitos. Fiz um lançamento de tantos dígitos. Eu demorei para entender o que significava isso. Como assim um lançamento de Não, é que o cara lança, né? E daí tem toda uma rotina lá para o cara lançar alguma coisa. Então são coisas assim que o mercado... Tu vai falar com alguém... ele fez um lançamento de tantos dias. Não, o cara criou um puta negócio que vende, atende o cliente, gera receita, gera lucro, né? Eu e o Mike, a gente sempre fala, né? Faturamento e lucro nunca saem de moda. Todo o resto pode sair de moda. Faturamento e lucro nunca saem de moda. Então, eu acho que curso para empreender... quando ele explora a fragilidade de alguém, eu acho que aí sim a gente deveria ser contra, tá? Na minha visão, no meu entendimento. Eventualmente vai funcionar para alguns, mas imagina só, 30 mil pessoas compram um curso. Quantas vão de fato criar um negócio online, um curso online? Não, e tem aquilo, empreender tem o seu momento. Não quer dizer que porque você está fazendo aquele curso, logo depois você deve empreender. Você tem que se preparar. Exato. O que está por vir vai ser momentos de guerra. Né? Momentos de vales. Então você tem que estar preparado psicologicamente, financeiramente, relacionalmente, digamos assim. Então você vai deixar de ver mais os seus amigos, talvez a relação com o seu companheiro ou companheira vai mudar e tem que se esperar isso. Não tem nenhum curso explicando como negociar com o marido ou a esposa que vai empreender. Esse é o curso que os caras não têm. Eu sou executivo e ganho meu bônus de milhões agora e vou passar para 0. Fala isso para sua esposa ou marido agora. Aí vai dar rola. Então eu acho que esse tipo de coisa é o que deveria ser mais dito. E
assim, no geral, eu fico muito feliz que o empreendedor médio brasileiro tem mais acesso às coisas. Com o YouTube, com o Google. Hoje, o cara tem acesso, o empreendedor tem acesso a conteúdos. Então, isso eu vejo com muito bons olhos. Mas vamos concluir aqui o nosso raciocínio. Vamos responder a pergunta aqui. E aí, curso para aprender a empreender funciona? Qual que é o nosso veredito aqui? Novamente, acho que ajuda, mas não é o fim. Ele vai abrir mais a sua cabeça, vai mostrar que o caminho é muito mais duro, mas ele também só vai desenvolver geralmente hard skill. Soft skill você ainda vai ter que desenvolver por experiência, não tem como acelerar a experiência, vai ter que vir. E aí você pode falar com outros empreendedores na jornada, pode ouvir podcasts, ler mais livros, enfim, executar, colocar a mão na massa, fazer aquilo acontecer, como você falou, o exemplo de nadar, né? Existe o momento de entrar na piscina e testar todos aqueles conceitos e fazer. Eu acho que é bom, tem que ter muito cuidado com quem você está fazendo esse curso. É alguém que tem background, que é alguém que tem experiência, passou, ele consegue responder algo além do óbvio, né, como experiência de vida prática. Então eu acho que isso é algo que tem que ser levado bastante em consideração, sabe? Então é isso, não tem fórmula mágica, no fim das contas não tem fórmula mágica. Capacitar é importante, né? Ter acesso ao conhecimento hoje a gente tem bastante, não só através dos cursos, mas a gente entra na internet, pesquisa sobre determinado tema, a gente pode estudar, livro, então a gente tem muito acesso à informação. Eu acho que é extremamente importante a gente se capacitar, mas é mais importante a gente executar o que a gente está aprendendo, seja nos cursos, seja onde a gente está buscando informação. A chave da questão toda é essa, é como eu vou executar, que é 99% do trabalho. Eu concordo. Acho que curso para empreender ajuda, é uma ferramenta, a gente deveria utilizá-la como uma ferramenta. Me preocupa cursos para empreender que venham junto com a autoajuda, aí eu acho que não é legal, eu não gosto. E eu acho que além do ferramental, como tu falou, tem que ensinar, tem que ajudar o empreendedor nesses momentos psicológicos que ele vai passar ao longo de todo o processo, que não são fáceis e a gente precisa lidar. Então, acho que foi uma boa discussão aí para a gente chegar em algumas conclusões juntos. Legal, obrigado Sullivan Santiago, obrigado Vitor Navarrete e obrigado vocês aí por ouvir mais um podcast da ACE. Até a próxima!